A Organização Mundial de Saúde divulgou novas recomendações sobre hábitos alimentares. Segundo a OMS, no total de tudo que a gente come, não pode ter mais do que 30% de gordura e 10% de açúcar. E o ideal é comer carboidrato bom. Mas para saber como seguir essa orientação, a gente está aqui com a nutricionista Laís Bittencourt. Boa tarde, Laís. Boa tarde. Laís, explica para a gente qual o objetivo que a OMS quer com essas novas recomendações. Bom, essas novas recomendações, elas foram atualizadas com o objetivo aí de diminuir o ganho de peso da população, bem como as doenças associadas a esse ganho de peso, como, por exemplo, diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares e a própria obesidade. E quanto que cada pessoa pode consumir de gordura, principalmente aquela gordura saturada, a gordura trans, que a gente já sabe que são as mais nocivas? Bom, nessa nova atualização, a recomendação de gorduras totais limita-se até 30% da ingestão calórica diária. Então, esse valor daria aí no total de 66 gramas de gorduras totais, sendo 10% o limite para gordura saturada, que são aquelas provenientes de origem animais, né? Por exemplo, carnes, laticínios, bacon, e 1% apenas para gordura trans, que são aquelas provenientes de alimentos industrializados e alimentos ultraprocessados. Só para a gente ter uma noção, o que representa no meu prato, na minha alimentação, esse número 30%, 10%? Como é que eu consigo ver isso no meu prato, na minha alimentação ao longo do dia? Então, por exemplo, se nós fôssemos falar de gordura total, seriam uma porção de carne no almoço e no jantar, carnes, frangos ou peixes. É claro que carnes vermelhas, ela apresentam um teor de gordura um pouco maior. O próprio óleo que é utilizado no preparo, então se utiliza-se, por exemplo, a banha, já vai ter mais gordura saturada em relação aos óleos vegetais. E as gorduras que são adicionadas no próprio alimento, então se a pessoa inclui, por exemplo, uma manteiga, o óleo que prepara o alimento, uma sobremesa com gordura, por exemplo, um sorvete, castanhas, que apesar de ser gordura boa, ela também contém gordura, então seria parte desse grupo. É preciso estar atento, porque é muito fácil ultrapassar dependendo da qualidade dessa alimentação. E quais são os males do alto consumo dessas gorduras? Então, o alto consumo de gordura hoje, ele está associado com as doenças cardiovasculares, né? Então, principalmente o excesso de gordura saturada são as gorduras mais prejudiciais aí para as nossas veias, artérias, para o próprio sistema cardiovascular. E quanto uma pessoa pode consumir de carboidrato? O carboidrato hoje, o que essa nova diretriz ela trouxe? Não somente a exclusão, mas o que de bom a gente pode incluir. Então, ela prevê nessa nova atualização a inclusão de cereais integrais, de tubérculos, de raízes, de leguminosas e de frutas e verduras. Então, essa nova recomendação, ela indica que adultos ou a partir de 10 anos de idade devem incluir em torno de 400 gramas de verduras e frutas. Isso representaria o quê? 3 porções de frutas e 3 porções de legumes e verduras ao longo do dia. Além de um grupo, pelo menos em relação às leguminosas, que seriam aí feijões, grão de bico, lentilha e 25 gramas de fibras ao longo do dia. Então, é preciso estar atento também a essa qualidade dos carboidratos. Então, evitando aí carboidratos refinados, a farinha branca, as quitandas e preferindo esse grupo mais dos cereais integrais, tubérculos, raízes, que tem na sua composição carboidratos complexos e, portanto, com menor índice glicêmico. E quais são os perigos do consumo excessivo de carboidrato? Hoje, eu considero que o carboidrato ele tem se tornado o principal vilão. Pior até mesmo do que o consumo de gordura, porque o excesso do carboidrato, ele é o principal causador de diabetes tipo 2 e hoje grande prevalência de esteatose hepática não alcoólica. Então esse excesso de carboidrato, ele é convertido em triglicérides e ele começa a se acumular nos órgãos, principalmente fígado. E hoje tem tido uma grande prevalência de gordura no fígado em pacientes jovens, abaixo aí de 50 anos até. Laís, muito obrigada pela sua contribuição, esclareceu muitas dúvidas e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade.